Você vai achar isso fascinante. O que realmente aconteceu com os sobreviventes do Titanic? Nas primeiras horas de 15 de abril de 1912, após colidir com um iceberg, o famoso navio de passageiros britânico RMS Titanic afundou nas profundezas do oceano, levando consigo 1.503 vidas e deixando apenas 706 sobreviventes. O que aconteceu com eles depois dessa tragédia? Bem, alguns viveram uma vida longa e muitas vezes incrível. Antes de começarmos, não se esqueça, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para que você seja sempre o primeiro a ver todos os nossos novos vídeos. Michelle, à direita, e Edmond Navratil, os órfãos do Titanic. Um dos resultados mais dolorosos do naufrágio do Titanic foi a destruição de famílias. Os irmãos Navratil, mestre Michel Marcel e mestre Edmond Roger, tinham apenas 3 e 2 anos de idade, respectivamente, quando embarcaram no Titanic com o pai sob os nomes inventados de Lolo e Momon. Então por que todo esse segredo? Bem, seu pai, Mihaly, disse a todos que era viúvo, quando na verdade ele havia se divorciado de sua mulher e levar as crianças sem que ela soubesse. Quando o Titanic estava afundando, ele colocou seus meninos no último bote salva-vidas e disse-lhes as palavras finais: "Meus filhos, quando sua mãe vier pegá-los, ela certamente virá. Digam-na que eu a amei muito e ainda a amo. Digam que eu esperava que ela nos seguisse para que todos pudéssemos viver felizes juntos em paz e liberdade no novo mundo." Infelizmente, os pequenos Michel e Edmond não falavam nada de inglês, então demorou algum tempo para que encontrassem seus parentes. A mãe deles acabou vendo-os no jornal e a família se reuniu um mês depois da tragédia. Os irmãos cresceram e tiveram vidas completamente diferentes. Michel se casou com sua namorada da faculdade, se formou professor de filosofia, passou o resto de sua vida em Montpellier, na França, e morreu aos 92 anos de idade. Edmond também se casou e trabalhou como arquiteto e construtor. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele lutou com o exército francês, mas foi capturado e feito prisioneiro. Ele conseguiu escapar, porém, devido à sua saúde muito fraca, morreu com apenas 43 anos de idade. The Unsinkable Molly Brown, ou A Inafundável Molly Brown. Interpretada por Kathy Bates no filme Titanic de 97, é um dos personagens mais populares e apreciados do filme. Mas essa mulher não foi apenas inventada por alguma roteirista de Hollywood. Ela era uma passageira de verdade. Margaret Brown era conhecida mesmo antes do Titanic por ser uma das primeiras mulheres nos Estados Unidos a concorrer a um cargo político 8 anos antes que as mulheres tivessem o direito de votar. Ela estava na Europa quando descobriu que seu neto estava doente, então decidiu ir para Nova York imediatamente. Como a decisão foi de última hora, pouquíssimas pessoas sabiam que ela estava a bordo do Titanic. Quando o navio atingiu o iceberg, a Sra. Brown, sem egoísmo, ajudou outros passageiros a entrar nos botes salva-vidas, até que acabou sendo convencida a entrar em um deles. Depois de ser resgatada pelo RMS Carpathia, ela organizou um comitê com outros sobreviventes de primeira classe e passageiros do Carpathia que arrecadariam dinheiro e forneceriam aconselhamento para as pessoas mais necessitadas que sobreviveram à tragédia. Ao chegar em Nova York, ela não deixaria o navio de resgate até ter certeza de que todos os sobreviventes haviam recebido atendimento médico e encontrado suas famílias. A Sra. Brown recebeu uma medalha por sua boa vontade em ajudar os sobreviventes do Titanic. Ela também foi premiada, posteriormente, com a Legião Francesa de Honra por seu trabalho de caridade para reconstruir a França e ajudar soldados durante a Primeira Guerra Mundial. A inafundável Molly Brown morreu de um tumor cerebral aos 65 anos de idade. Uma mulher verdadeiramente extraordinária. Por falar em mulheres incríveis, ao longo da sua carreira trabalhando no mar, a senhorita Violet Constance Jessop sobreviveu não a 1, mas 3 naufrágios, incluindo o Titanic. Ela começou como uma comissária de bordo no Olympic, que colidiu com um navio de guerra britânico em 1911. Apenas 7 meses depois, ela sobreviveu ao Titanic
que depois passou a servir como enfermeira da Cruz Vermelha Britânica no HMHS Britannic durante a Primeira Guerra Mundial. Este navio afundou por uma explosão, mas Violet mais uma vez escapou e continuou trabalhando no mar. Este espírito aventureiro finalmente se fixou em Great Ashfield, na Inglaterra, onde morreu de insuficiência cardíaca congestiva aos 83 anos. Assim como Margaret Brown, Violet foi muitas vezes chamada de a Senhora Inafundável. Há um fundo de verdade nesse apelido. A atriz Dorothy Gibson, mais famosa por seu papel no documentário de 1912 Saved from the Titanic, na verdade foi uma das sobreviventes da catástrofe. Ela e sua mãe estavam voltando para os Estados Unidos a bordo do Titanic depois de passar as férias na Europa. A mãe e a filha estavam jogando bridge com alguns amigos quando o navio atingiu o iceberg. Elas escaparam juntas no Lifeboat número 7, um bote salva-vidas meio vazio, mas quase afundaram novamente quando um dos outros sobreviventes notou um buraco no barco. Felizmente, eles foram capazes de tapá-lo com roupas. Não muito depois de Gibson chegar a Nova York, a bordo do Carpathia, seu agente a convenceu a estrelar um filme sobre o naufrágio do Titanic. Ela mesma escreveu o roteiro e usou no filme as mesmas roupas que estava usando na noite do desastre. O filme foi lançado apenas um mês depois da tragédia. Dorothy deixou a carreira de atriz para trabalhar na Metropolitan Opera. Durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto estava morando na Itália, ela foi presa pela Gestapo por ser uma rebelde contra o regime. Ela foi presa em San Vittore, em Milão, mas conseguiu escapar. Viveu seus últimos anos em Paris e morreu de insuficiência cardíaca aos 65 anos. Que vida! O tenista profissional Richard Norris Williams estava a bordo do Titanic com seu pai. Os botes salva-vidas, como muitos sabem, foram reservados para mulheres e crianças. Esses dois caras foram deixados para se virarem no navio que estava afundando. Eles estavam se saindo muito bem no início, mas quando o navio afundou o suficiente para deixar os passageiros restantes flutuando na água, uma enorme chaminé desmoronou e esmagou o pai de Richard. Talvez tenha sido mera coincidência, ou talvez algo mais, mas a onda resultante levou Richard em direção ao bote salva-vidas dobrável A, e então ele subiu. Infelizmente, aquele bote estava cheio de água gelada e os passageiros tinham que ficar de pé com água até os joelhos. Esses sobreviventes foram depois transferidos para o Lifeboat número 14, mas a água gelada já havia causado danos. Williams teve queimaduras de gelo nas pernas e a bordo do Carpathia, os médicos recomendaram que ambas as pernas fossem amputadas, mas a estrela do tênis não aceitou e então passou a se exercitar todos os dias e suas pernas lentamente se recuperaram. Ele até continuou sua carreira no tênis, ganhou medalha olímpica de ouro e serviu no exército durante a Primeira Guerra Mundial. Mais tarde, tornou-se um banqueiro de investimentos de sucesso e presidente da Sociedade Histórica da Pensilvânia. Richard morreu de enfisema aos 77 anos de idade. Eva Miriam Hart tinha apenas 7 anos quando embarcou no Titanic com seus pais. De acordo com Eva, a mãe dela não conseguia dormir o tempo todo enquanto estava a bordo, porque tinha uma péssima premonição em relação à viagem. Enquanto o Titanic estava afundando, o pai de Eva correu para sua cabine, enrolou-a em um cobertor e colocou sua esposa e a filha no Lifeboat número 14. A última coisa que ele disse a Eva foi: segure a mão da mamãe e seja uma boa menina. Depois da tragédia, se por acaso foi recuperado, o corpo do Sr. Hart nunca foi identificado. Eva fez muitas coisas ao longo de sua vida. Ela foi uma cantora na Austrália, uma organizadora do Partido Conservador na Grã-Bretanha e uma ativista muito franca quando se tratava de todo o calvário do Titanic. Ela até escreveu uma autobiografia chamada Shadow of the Titanic, A Survivor Story. Hart morreu 2 semanas após seu aniversário de 91 anos. Lembra da cena no filme em que um rico empresário entrou em um dos botes salva-vidas? Bem, isso aconteceu, de fato, na vida real. O nome dele era Joseph Bruce Smay. Ele era o presidente da White Star Line, a companhia que operava o Titanic. Smay foi resgatado no bote salva-vidas dobrável C e, ao chegar nos Estados Unidos, o público foi impiedoso.
Apelidado de covarde do Titanic, Joseph recebeu severas críticas da sociedade e da imprensa por deixar o Titanic enquanto ainda havia mulheres e crianças a bordo. Após o Titanic, ele tentou viver sua vida discretamente. Continuou ativo nas atividades marítimas, embora não tanto com navios de passageiros, mas com a Marinha Mercante Britânica. Smee morreu de derrame quando tinha 74 anos. Qual história você achou mais emocionante? Conte-nos na seção de comentários abaixo. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Tenho certeza de que eles realmente gostarão de ouvir as fascinantes histórias de vida desses sobreviventes. Fique no lado incrível da vida e nos veremos em breve.